Bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de História dos Estados Unidos. Estamos entrando no terço final do nosso curso. Semana passada falamos a respeito do New Deal e hoje falaremos sobre o Civil Rights. Esse é um dos momentos bastante ricos da história dos Estados Unidos, principalmente no campo da cultura e da política, uma vez que nós vamos falar a respeito dos movimentos sociais que floresceram ainda na década de 50, mas também dos movimentos de protestos que estão diretamente relacionados à contracultura e a toda uma sociabilidade juvenil que ganha bastante espaço, não apenas na mídia, mas também na produção cultural da década de 1960 e que até hoje vive na memória e no imaginário de muita gente, inclusive aqui no Brasil. É a famosa época do sexo, drogas e rock and roll, mas também a época em que surgem mais organizadamente o movimento negro, o feminismo, também os direitos por imigração nos Estados Unidos, bem como as questões relacionadas ao movimento LGBT. Na realidade, esses serão os assuntos que vão permear tanto a aula de hoje quanto a aula da semana que vem, quando nós vamos falar sobre Guerra do Vietnã e rock and roll. Na aula de hoje, nós vamos nos enfocar especificamente na questão dos movimentos de direitos civis, principalmente aqueles vinculados ao movimento negro norte-americano, que já se inicia na década de 1950. Para isso, eu vou contar com a ajuda de dois autores. Estou falando do professor Sean Purdy, da USP, e que escreveu um capítulo no livro organizado pelo Leandro Carnal, chamado Rupturas do Consenso, 1960-1980. O outro texto é de um americano chamado Hugh Brogan, e é intitulado Unfinished Business, 1954-68. Apresentada a temática, apresentados os autores, vamos então à nossa aula. Na aula passada nós falamos a respeito do New Deal e de como ele pode ser pensado na construção de uma hegemonia rooseveltiana marcada principalmente pela questão do estado de bem-estar social. Falamos também que a recuperação da economia americana se deu basicamente após o final da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1950. Neste período, nós vamos ter aquilo que os historiadores norte-americanos vão chamar de Era do Consenso. Essa época tem esse nome uma vez que ela é vista como uma época de bastante prosperidade e em que os americanos compactuavam quase todos de um mesmo ideal, marcado principalmente pela questão do enriquecimento da América por meio de desenvolvimento de novas tecnologias industriais e de novas formas de relação trabalhista e de suporte do Estado em questões relacionadas ao seguro social, como nós vimos na aula passada, mas também porque é o início da Guerra Fria e, por isso, as críticas ao governo norte-americano não eram muito bem vistas. Qualquer crítica mais ácida poderia ser considerada, por exemplo, como uma associação ao comunismo. Não podemos nos esquecer que nessa época vigorava aquilo que ficou conhecido como macartismo, que é justamente a caça às bruxas promovidas pelo governo dos Estados Unidos contra os comunistas. De qualquer maneira, era quase que um consenso entre os americanos de que eles viviam numa sociedade perfeita. E os números da economia comprovavam isso. Entre 1946 e 1960, o PIB norte-americano havia dobrado de tamanho. As famílias tinham renda maior, o que possibilitou que os filhos não precisassem ingressar no mercado de trabalho tão cedo e pudessem então ir cursar a universidade. O que antes era um privilégio das classes mais altas, agora era acessível também
a classe média. Essa sensação de sociedade perfeita também era confirmada pelo estilo de vida dos americanos, uma vez que a maneira de viver da classe média era acessível a 60% dos norte-americanos naquele período. E o que é viver como a classe média? Basicamente é representada pela vida no subúrbio. Na verdade, o próprio surgimento do subúrbio marca essa era do consenso. Se você assistiu Anos Incríveis, o primeiro episódio da série abre com o personagem principal, Kevin Arnold, falando de como a vida no subúrbio marcou a sua infância. E é interessante que ele menciona um ditado popular da época que dizia que o subúrbio tinha todas as coisas ruins da cidade grande e nenhuma coisa boa do campo. Porém, ele ressalta que foram os momentos em que ele pôde ter uma infância, brincar com os amigos e tudo mais. E se você olhar para a série, ela é bastante fiel nesse retrato da sociedade norte-americana em que o pai trabalha fora, a mãe cuida da casa e os filhos têm tempo para estudar, se divertir, aprender novas habilidades, como a música ou política, mas também marcada pelo acesso das famílias norte-americanas à televisão, à água encanada, à energia elétrica, ao gás, telefone em linha, enfim, uma série de produtos de consumo que deram mais conforto às famílias norte-americanas. Como eu disse, um dos grandes símbolos da Era do Consenso é a vida no subúrbio, que também só foi possível porque o automóvel passou a ser mais acessível a amplas camadas da sociedade norte-americana. Ou seja, essa vida mais longe dos grandes centros só era possível porque as famílias tinham acesso ao automóvel e poderiam então se deslocar de um lugar para o outro. A vida no subúrbio promoveu uma expansão da construção civil nos Estados Unidos naquela época, o que gerou bastante emprego e também mais renda para os trabalhadores, possibilitando a existência de uma espécie de ciclo virtuoso na economia norte-americana. O padrão americano de consumo em larga escala vai ser estabelecido então na década de 1950. E ninguém duvidaria que a chave de sucesso dos Estados Unidos estava diretamente relacionada ao American Way of Life, que é sustentado por meio do capitalismo, da propriedade privada, do esforço individual, porém também pela geração de igualdade de oportunidade que agora era garantida pelo Estado, como nós vimos na aula passada. Além disso, essa é a década que marca o surgimento da juventude. Se tem duas coisas que é bastante importante a gente frisar para entendermos os civil rights, uma delas é o surgimento da juventude e outro é a televisão. É claro que jovens sempre existiram, mas o conceito de juventude, deste momento em que os jovens podem não mais ingressar no mercado de trabalho, mas ter tempo livre para a diversão e para o aperfeiçoamento de suas habilidades, bem como o ingresso nas universidades, era algo que era bastante restrito a uma parcela de classe alta da sociedade e que agora estava ao acesso de mais pessoas. Não à toa que é dessa época o filme Juventude Transviada, cujo ator principal é o James Dean. O surgimento da juventude promove transformações dentro da sociedade que obrigam a novas acomodações, principalmente em reivindicações de direitos, mas também porque ela vai passar a consumir e exigir que produtos sejam criados para satisfazer os seus desejos. E isso está plenamente de acordo com o que nós vamos ver acontecer com o fenômeno da música, por exemplo, e que trabalharemos na próxima aula. Agora, tudo lindo, tudo maravilhoso, o PIB dobrou, as famílias podem consumir, os jovens podem se dedicar aos estudos. No entanto, esse estilo de vida que abarcava 60% da população americana não abarcava a população negra norte-americana. Então é nesse contexto de prosperidade econômica e de expansão dos direitos sociais que os movimentos dos civil rights vão começar a surgir em meados da década de 1950. De maneira geral, os civil rights podem ser divididos em duas etapas. A primeira etapa vai de 1954 a 1963. A segunda etapa
é de 1963 até 1968. Essa primeira etapa, ela se resume basicamente ao movimento negro. O que a gente vê depois, com a adesão do movimento feminista, do movimento dos imigrantes, do movimento LGBT, das críticas à Guerra do Vietnã, tudo isso vai começar a surgir já na metade da década de 1960. É por isso que nós vamos focar, então, nessa primeira fase do Civil Rights, que é a fase do movimento negro. Enquanto os trabalhadores brancos, fossem os trabalhadores manuais ou os executivos, viviam uma grande época de prosperidade e de abundância, as leis discriminatórias, principalmente no sul dos Estados Unidos, impediam que os negros tivessem acesso a essa mesma qualidade de vida. De maneira geral, a segregação ainda era garantida por lei no sul dos Estados Unidos, naquilo que ficou chamado como as leis Jim Crow. Isso nos remete à época da reconstrução pós-Guerra Civil, que nós vimos em uma aula passada, em que tentou-se expandir os direitos de voto, direito de igualdade e também de liberdade aos escravos naquele momento, com a 13ª, 14ª e 15ª emenda. No entanto, após um período de 10 anos, isso começa a retroceder, muito impulsionado por conta do retorno do Partido Democrata aos governos locais nos estados do Sul. Ou seja, voltou-se a falar a respeito da predominância das leis estaduais sobre as leis da União, o que garantiu que esses estados criassem leis que segregassem negros e brancos. Um dos elementos que marcaram essa segregação foi justamente o campo da educação, onde se criou escolas diferentes para negros e para brancos, sendo que não era possível existir escolas mistas para as duas etnias. Evidentemente que as escolas para os negros possuíam uma qualidade muito inferior do que as escolas para os brancos. Isso gerou inclusive uma discussão na Suprema Corte em 1896 que garantiu que as escolas continuassem sendo separadas, mas que elas tinham que ter a mesma qualidade de educação. Diziam separadas, porém iguais. No entanto, essa foi uma decisão da Suprema Corte que jamais teve efetividade. E isso ficou bastante claro na década de 1950. Ou seja, o acesso ao trabalho era desigual porque as empresas segregavam e diferenciavam os trabalhadores brancos dos trabalhadores negros, e também o acesso a um trabalho que gerasse mais renda, um trabalho mais qualificado, era quase que impossível, uma vez que os negros não tinham acesso à mesma educação que os brancos. É claro que a luta dos afro-americanos não começa na década de 1950. Ela pode, inclusive, ser remetida à época da escravidão. O Underground Railroad, as ferrovias subterrâneas que nós vimos nas aulas passadas, são um exemplo bastante claro disso. No entanto, ela vai se organizando paulatinamente e de maneira cada vez mais evidente ao longo do século XX. Na aula passada, por exemplo, eu mencionei que os negros ganharam espaço dentro da administração pública, no governo de Franklin Delano Roosevelt, e também puderam organizar os seus próprios sindicatos e associações de classe. Entre eles, o mais famoso é o NAACP. Já depois da Segunda Guerra Mundial, o movimento negro começa a ganhar novos contornos, principalmente por conta dos soldados que voltaram da guerra denunciando o tratamento diferente que era dado entre os soldados negros e os soldados brancos. Ou seja, até na hora de morrer pelo Estado, esse tratamento era diferente. Nomes como Du Bois e o Marcus Garvey marcam esse período de organização do movimento negro já na virada do século XIX até a década de 1940. Porém, vai ser apenas na década de 1950 que virão as primeiras vitórias institucionais. Isso porque a NAACP vai organizar uma série de processos e de petições junto às cortes exigindo que aquilo que estava na Constituição fosse garantido aos cidadãos afro-americanos. Do ponto de vista social, a NAACP também organizou greves, o que gerou bastante pressão econômica diante das indústrias.
O que é interessante é que uma das primeiras vitórias veio meio que de carona junto a outro movimento étnico importante, que eram os imigrantes da Califórnia. Em 1946, a Suprema Corte da Califórnia decide que os latinos não poderiam ter acesso a uma escola diferente dos brancos, que deveriam existir escolas mistas, tanto para latinos quanto para brancos. Esse é o famoso caso Mendes versus Westminster, que aconteceu na Califórnia e que, depois dessa decisão, o governador da Califórnia, um sujeito chamado Earl Warren, decide estender isso a todos os municípios do estado, mas também aos negros. A partir de então, na Califórnia, por conta dessa decisão do governador, todas as escolas passavam a ser mistas, não mais diferenciando qualquer tipo de etnia. Porém, guardem esse nome, Earl Warren. Ele vai voltar daqui a pouquinho. Bom, essa decisão na Califórnia abriu um antecedente que fez com que fosse possível que a NAACP entrasse com outras petições, com outros processos junto à Suprema Corte para que essa decisão da Califórnia fosse estendida para todos os estados dos Estados Unidos. E aí, é em 1954 que ela entra com 5 processos em 5 estados diferentes, reivindicando o fim das escolas separadas. Entre essas 5 petições, uma só vai ser escolhida pela Suprema Corte e é a famosa Brown versus Topeka. O que é interessante é que nessa época, em 1954, portanto 8 anos depois do caso Mendes versus Westminster, o juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos era o Earl Warren, que vai dar ganho de caso para o Oliver Brown. O que é mais interessante é que essa decisão do Warren foi baseada em critérios psicológicos. Ele disse que a existência de 2 escolas diferentes para brancos e para negros reforçava o sentimento de inferioridade que as crianças negras tinham perante aos brancos, tornando essa suposta diferença naturalizada na psique da criança, ou seja, na formação da sua própria identidade. E que então escolas diferentes eram extremamente prejudiciais para a formação do indivíduo e do acesso à sua cidadania. Claro que para a gente entender essa decisão, a gente não pode focar apenas na bondade do Earl Warren, nem tampouco no seu reconhecimento de estudos relacionados à psicologia. Existem outras transformações de ordem econômica e social que nos ajudam a entender esse veredito. Um deles é o próprio crescimento da comunidade afro-americana nos Estados Unidos. Não apenas em número, mas também em assertividade e em saúde, o que levou a uma adequação das leis. Na década de 1920, os negros compunham 8,9 milhões da população dos Estados Unidos e já na década de 60, 11,3 milhões. Outro elemento que ajuda a gente a entender a decisão da Suprema Corte é que aquela lei estabelecida em 1896 estava claramente sendo descumprida. A lei do iguais mais separadas. O que levava então à necessidade de um ajuste dessa realidade. E por fim, um terceiro item que a gente pode levar em consideração nessa análise é que ela estava de acordo com o que a historiografia vinha produzindo a respeito do combate à discriminação, principalmente sobre os efeitos que a escravidão produzia sobre aquela época. Agora, mesmo com essa decisão da Suprema Corte, os estados do Sul não acataram e não colocaram em prática. Na verdade, muitos dos estados colocaram fim às escolas que eram dedicadas apenas aos negros e promoveram vouchers para que estudantes brancos pudessem estudar em escolas particulares para não terem que se misturar com os negros. Estados como Alabama e a Carolina do Sul, inclusive, vão hastear a bandeira da Confederação da Guerra Civil nesta época, em seus prédios governamentais. Vai surgir também o que vai ser chamado de White Citizens Councils, que era um conselho de cidadãos brancos, mas que na verdade era uma KKK, uma Ku Klux Klan disfarçada. Ou seja, o Sul profundo não vai aceitar essa decisão e não vai
promover essa igualdade entre as escolas. Muitos negros, inclusive, ficaram sem acesso à educação neste período. Agora, se essa decisão da Suprema Corte marca institucionalmente a primeira grande vitória do movimento negro, nós podemos dizer que o movimento negro começa a ganhar força política e social a partir de um evento trágico que acontece em agosto de 1955. Para muitos, a primeira etapa dos Civil Rights, no que diz respeito ao movimento social, tem como data fundacional o dia 1º de dezembro de 1955, que é quando a Rosa Parks se nega a deixar o banco de um transporte público quando solicitada pelos brancos, dizendo que aquele não era um lugar para negros. No entanto, o comediante Dave Chappelle, em um recente stand-up que ele gravou para a Netflix, diz que se o movimento dos Civil Rights fosse um carro, o combustível seria a morte do garoto Emmett Till. E eu estou de acordo com ele. E eu vou explicar por quê. Emmett Till era um garoto negro que cresceu em Chicago e que foi visitar num verão a sua família no Mississippi. No determinado momento ele estava com os amigos na frente de uma loja de conveniência e uma mulher saiu da loja e ele teria assoviado para ela, teria feito um gracejo por conta da sua beleza. Passado 4 dias, um grupo de adultos brancos encontram o Emmett Till, colocam ele dentro de um carro e ele só vai ser encontrado dias depois, morto. O seu rosto estava completamente desfigurado. E na hora do funeral, a sua mãe vai pedir que o seu enterro seja de caixão aberto, para que todos vissem o que foi feito com o filho dela. Esse caso ganhou uma repercussão tão grande que todas as principais revistas, jornais dos Estados Unidos foram cobrir o funeral. E o rosto desfigurado do menino circulou por todos os Estados Unidos, gerando uma comoção popular que atingiu também a classe média branca. Recentemente, a revista Time enumerou a foto do velório do Emmett Till como uma das 100 fotos mais influentes do século XX. A partir de então, o movimento começou a ganhar força para além dos sujeitos que compunham essa luta. Aí sim, em 1º de dezembro de 1955, nós temos o episódio da Rosa Parks que eu acabei de mencionar. Rosa Parks estava em um ônibus na cidade de Montgomery, no Alabama, um daqueles estados que hastearam a bandeira dos confederados. Os bancos de ônibus desse estado eram divididos entre bancos para negros e bancos para brancos. E um belo dia, Rosa Parks decide que iria sentar no banco dos brancos. Vendo isso, os brancos pediram para que ela saísse e ela se recusou e acabou sendo presa. Muitos acham, e existe a disseminação dessa ideia no imaginário norte-americano, de que a Rosa Parks era uma mulher comum que um belo dia ficou revoltada e resolveu não cumprir uma determinação absurda. No entanto, o histórico dela é um histórico de engajamento ao movimento negro. Por exemplo, ela chegou a ser secretária do NAACP, que eu mencionei aqui. Além disso, também participou em outras marchas relacionadas aos direitos das mulheres negras. Então, Rosa Parks, quando fez aquilo, ela sabia justamente o que estava fazendo. E o seu ato de coragem acabou inspirando outros negros ao redor dos Estados Unidos. Entre eles, um reverendo chamado Martin Luther King Jr. Martin Luther King era um jovem pastor de 26 anos nessa época, de Atlanta, e que vai para Montgomery para se solidarizar a Rosa Parks, mas também para organizar um grande boicote ao transporte público em Montgomery. Martin Luther King era pastor de uma igreja batista. E é bastante interessante a gente perceber qual a importância das igrejas negras dos Estados Unidos na movimentação dos Civil Rights. Muito da conscientização, da pregação pelos direitos iguais nascem dentro das igrejas. Mais uma vez, as igrejas são um dos polos fundamentais para a gente entender a luta por direitos iguais na história dos negros dos Estados Unidos, como havia sido já no segundo grande despertar no século XIX. Martin Luther King chega em Montgomery, organiza um protesto que se torna depois boicote
E esse boicote vai durar 381 dias, que só acabou quando a cidade de Montgomery, por fim, cedeu à pressão e passou a aderir aos ônibus de transporte mistos. Agora, vale lembrar que já havia uma decisão em 13 de novembro de 1956, ou seja, 11 meses depois do acontecido, dizendo que os ônibus deveriam ser mistos. A cidade de Montgomery demoraria ainda mais um mês para acatar a decisão, coisa que veio também por conta do prejuízo que as empresas de transporte estavam tendo e que levaram então que a decisão da Suprema Corte fosse, enfim, aceita. Esse evento, toda essa mobilização em torno do boicote aos transportes em Montgomery, fez com que Martin Luther King se tornasse bastante conhecido e um peregrino da causa dos direitos civis. Em praticamente todos os mais importantes, ele aparece para dar suporte e emprestar a sua imagem ao movimento, dando mais legitimidade. No entanto, os brancos do sul dos Estados Unidos continuavam resistentes a aceitar a questão das escolas. Isso vai ser bastante nítido no caso que aconteceu em 1957, numa escola chamada Little Rock Central High School, em Arkansas. Diante da recusa de se acatar as designações estabelecidas pela Suprema Corte, o presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, do Partido Republicano, vai destacar uma força militar para acompanhar os jovens negros em suas aulas na escola. Durante um ano, 500 homens do exército dos Estados Unidos vão escoltar esses jovens para que eles tivessem a sua integridade física garantida, para que não fossem atacados, apedrejados pelos brancos que frequentavam aquela escola de ensino médio. Este é um evento bastante importante porque demonstra que a lei seria cumprida em todos os estados, como manda a Constituição, e que isso seria garantido pela União, nem que fosse preciso usar a força para tanto. Ou seja, não apenas a mídia e uma classe média branca esclarecida, principalmente no norte, estavam simpáticos à causa do movimento negro, mas o Estado também demonstrou que naquele momento daria respaldo às vitórias obtidas na justiça. De qualquer maneira, a luta pela igualdade dos direitos civis estava inaugurada e se apresentaria como uma viagem sem volta. Esses eventos que eu mencionei na década de 50 foram bastante importantes para gerar um espírito de atividade coletiva dentro do movimento negro que resultou no surgimento de várias manifestações em vários lugares dos Estados Unidos de maneira mais espontânea, mas também dentro de uma noção orgânica de um único movimento. E a luta dos negros também vai inspirar que mulheres, homossexuais e imigrantes também começassem a buscar os seus direitos, com o suporte das decisões na corte. De certa maneira, o movimento negro ensinou mais ou menos qual era o caminho para conseguir algumas vitórias no mundo dos homens brancos. Sendo assim, de 1960 até 1964, que é quando o Civil Rights vai ser finalmente transformado em lei, nós vemos uma escalada de eventos que nos levam até este momento. Por exemplo, em 1960, na Carolina do Norte, numa cidade chamada Greensboro, jovens universitários tomam o exemplo da Rosa Parks, só que no ambiente dos restaurantes, e decidem que irão sentar nos lugares que eram destinados aos brancos. Isso causa uma revolta nas pessoas que frequentavam o lugar e vão expulsar esses jovens que acabarão presos. Porém, isso demonstra que atitudes espontâneas como essa se tornavam cada vez mais constantes na história dos Estados Unidos. Em 1961, o Congresso, finalmente, depois de 6 anos, decide expandir aquela decisão a respeito do transporte coletivo misto de Montgomery para as viagens interestaduais. A partir de então, poderiam existir ônibus mistos para negros e brancos que cruzassem fronteiras
entre os estados. Martin Luther King, mais uma vez, e uma série de outros líderes do movimento negro daquele momento vão organizar então viagens de ônibus para cruzar as fronteiras dos estados, que vão ser conhecidas como Freedom Ride. E é claro que isso vai encontrar a resistência de grupos racistas e segregacionistas do Sul, que vão atacar muitas dessas viagens com bomba. Peregrinação de Martin Luther King e seu engajamento aos movimentos de reivindicação por direitos civis vai continuar ao longo de todos esses anos, como por exemplo quando ele aparece na cidade de Albany, na Geórgia, reivindicando que a educação mista fosse implementada, coisa que não vai acontecer. Por conta da sua presença na cidade de Albany, 50 igrejas vão ser alvos de ataques terroristas por parte dos grupos segregacionistas. No entanto, o evento que mais marcou a população e a opinião pública dos Estados Unidos foi o evento de 1963, de abril de 1963, na cidade de Birmingham, no Alabama. Nessa ocasião, os manifestantes afro-americanos vão sair em um protesto pela cidade, liderados por Martin Luther King, e ocupando lugares específicos da cidade, revezando entre as pessoas para que aquele movimento durasse amanhã, tarde e noite. A polícia reagiu a essa manifestação utilizando a força, utilizando cachorros contra crianças, batendo em adolescentes, e tudo isso foi noticiado e filmado, transmitido nas televisões dos norte-americanos de todo o país, que a cada dia mais estavam simpáticos à causa do movimento negro. Ainda mais porque em 63, neste evento, o Martin Luther King acabaria preso e vai escrever então a sua famosa carta chamada Letter from Birmingham Jail. É então em 63, depois desse episódio, que o Kennedy vai começar a aderir publicamente às reivindicações do movimento negro. E isso vai ficar bastante evidente em agosto de 1963, quando é realizada uma grande marcha pelos direitos iguais em Washington, que reuniu mais de 200 mil pessoas. Foi nessa oportunidade que o Martin Luther King fez o seu famoso discurso chamado I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho. E ao final dessa marcha e do discurso, o Kennedy vai receber em seu gabinete, no Salão Oval, os líderes da manifestação e pousar para fotos com todos eles, tornando-se uma espécie de garoto propaganda do Civil Rights Movement. Vale dizer que já em julho ele havia feito pressão ao Congresso para que a lei do Civil Rights fosse aprovada. No entanto, em novembro de 1963, o Kennedy será assassinado e, com isso, a lei perde um pouco de força. Porém, quando chega ao poder o seu sucessor, o Lyndon Johnson, que era o vice do Kennedy, ele vai tomar isso como uma obrigação moral e vai pressionar que o Congresso aprove essa lei como uma espécie de tributo ao Kennedy, e isso vai acontecer em julho de 1964. E finalmente, os civil rights, os direitos civis e iguais entre americanos independente da sua cor, é aprovado. A lei possui vários pontos, mas de maneira central a gente pode dizer que ela garantia que não poderia mais haver discriminação nem na escola, nem nos empregos, mas também em prédios privados de espírito público, como shopping centers, clubes, cinemas e restaurantes. E essa não discriminação se estendia não apenas aos negros, mas também às mulheres. É claro que essas foram vitórias importantes, mas que se você não mantém um engajamento social, um engajamento popular, elas podem apenas ficar no papel. Afinal de contas, apesar de serem previstas por lei, tais transformações na sociedade não tinham necessariamente o respaldo de toda a sociedade, principalmente nos grupos segregacionistas, racistas do Sul, como a Ku Klux Klan. Em 1964, após a reeleição de Lyndon Johnson, grupos ligados à Ku Klux Klan vão atacar igrejas batistas, ao total de 14 igrejas que vão sofrer atentados
terroristas à bomba. Por conta disso, em 1965, o Martin Luther King vai liderar uma outra manifestação na cidade de Selma em prol dos direitos políticos, para que os negros pudessem votar com segurança. O direito ao voto dos negros era garantido pela Constituição desde a 15ª emenda, porém, na prática, isso era difícil acontecer, porque os lugares de votação dos negros eram bastante específicos. E geralmente, quando eles iam votar em um candidato que não interessava aos grupos dos brancos, eles sofriam atentados. Então, por conta disso, muitos sequer iam votar. Por conta disso que o Martin Luther King liderou tais manifestações e que foi recebido também com bastante violência. De qualquer maneira, a aprovação dos Civil Rights representou a consolidação daquilo que nós vamos chamar de a grande sociedade de Lyndon Johnson. É a consagração de alguns elementos que foram deixados em aberto na época do New Deal e que agora eram, enfim, coroados pela administração democrata do Lyndon Johnson. Não apenas a igualdade étnica, mas também a criação de planos de saúde como o Medicare e o Medicaid, que davam então assistência aos pobres e aos mais velhos, promovendo a construção de uma espécie de sistema de saúde público para as pessoas desprovidas de condições financeiras ou então aos aposentados. Conjuntamente aos Civil Rights, o Lyndon Johnson também vai criar alguns programas, como por exemplo a Cruzada contra a Pobreza, que basicamente representava o oferecimento de qualificação de mão de obra para que negros e pobres pudessem ter uma outra profissão. Não era um programa de geração de emprego, era um programa de capacitação e de recolocação no mercado de trabalho. Uma das críticas que se faz a esse programa é que, de certa maneira, apenas gerou trabalhos de baixa complexidade e que também eram de baixos salários, o que não resolvia muito o problema dos afro-americanos daquele momento. A realidade é que os afro-americanos continuavam vivendo nos lugares mais afastados da cidade e muito diferente dos subúrbios dos brancos, o que vai causar o início de rivalidades interraciais, principalmente com a polícia. Isso porque os trabalhadores pobres brancos, não incorporados a essa sociedade do subúrbio da era do consenso, vão começar a ver os negros como potenciais inimigos, ou melhor, concorrentes para empregos de baixa qualificação. E isso vai se refletir entre comunidades de imigrantes, como irlandeses, russos, eslavos e italianos. Então, de maneira geral, no pós-guerra, enquanto os brancos de classe média estavam protegidos em seus subúrbios, nas periferias existe toda uma movimentação provocada pelos movimentos de imigração, mas também da precarização do trabalho, que vai fazer com que esses ambientes sejam bastante conflituosos. E isso vai provocar uma radicalização do movimento negro nos Estados Unidos naquele momento. Afinal de contas, o cálculo era o seguinte: se mesmo com leis sendo aprovadas, se mesmo com a mídia do nosso lado, se mesmo com o apoio tácito de uma parte da classe média, a nossa situação ainda é a de conviver com a violência contra o nosso povo, só nos resta resistir também de maneira violenta. Os primeiros protestos com o uso de violência começam a surgir ainda em 1964 no norte, mas depois em 65 isso vai se tornar mais organizado na Califórnia, principalmente após o conflito na cidade de Watts, no sul da Califórnia, em que nós teremos 30 pessoas mortas, 900 pessoas feridas e um prejuízo de 30 milhões de dólares por conta da destruição de prédios públicos e privados durante os confrontos. O principal nome que se associa à defesa da estratégia da violência para o movimento negro é o nome do Malcolm X, do Malcolm X. E tem-se uma falsa impressão de que existe uma passagem de bastão do Martin Luther King, que era mais pacífico na sua organização do movimento negro, para o Malcolm X,
em 64. Então que o movimento negro norte-americano era pacífico até 64 e depois ele se torna violento. Na verdade, os dois conviveram. Não existe essa passagem de bastão. Essas duas formas de compreender a organização do movimento se dá de maneira conjunta. Até porque o Malcolm X vai morrer 3 anos antes do que o Martin Luther King. Malcolm X é assassinado em 1965 e o Martin Luther King é assassinado em 1968. É claro que o Malcolm X dizia que a estratégia dele não era a estratégia da violência, mas sim a estratégia da autodefesa. E é esse discurso, por exemplo, que a gente vê surgir em 1965 com a fundação do Black Panther Party. O Black Panther Party surge em 1965 em Oakland, na Califórnia, e vai ser marcado por conta da utilização de armas que os seus adeptos tinham costume de carregar em público, o que vai fazer com que o movimento seja bastante lembrado por um aspecto de violência. No entanto, além desse caráter mais militarizado do movimento, é importante dizer que eles tinham projetos sociais de proteção da comunidade que ofereciam serviços essenciais para a população afro-americana de Oakland. Agora, se por um lado isso representou um momento de radicalização do movimento negro como uma resposta à não implementação no cotidiano das leis que eram criadas pelo Congresso, por outro lado, a imagem que vinculava na opinião pública de negros carregando armas afugentou o apoio da classe média americana ao movimento negro. Porém, neste momento, o Civil Rights já estava mais capilarizado, já estava mais dividido em outras segmentações, como o próprio movimento feminista, mas, sobretudo, na luta contra a guerra do Vietnã. Aos poucos, a classe média branca norte-americana vai deixando a causa do movimento negro e vai aderindo ao combate à Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã vai ser uma espécie de amálgama de todos os movimentos. E nós falaremos mais sobre isso na próxima aula. A gente se encontra semana que vem. Até mais!